Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as associações que estão connosco nesta audição e, de facto, pese embora não seja um assunto no qual o conhecimento em profundidade eu detenha, há aqui algumas questões que me parecem importantes no âmbito desta problemática e começaria por dizer que há relativamente pouco tempo comemoramos no âmbito da Assembleia da República um dia em memória das vítimas do Holocausto e nas últimas comemorações do mês passado houve lugar a visionarmos um filme que evocava o trabalho de Aristides Sousa Mendes, o cônsul de Bordeus, português em Bordeus, e que deu um bom exemplo da tradição portuguesa de entender a necessidade humanitária e a condição de não poder virar costas a quem nos procura na sequência de conflitos e na sequência da falta de condições nos seus países de origem. Não posso deixar de enquadrar ainda que o aspecto das zonas emissoras destes refugiados serem zonas cuja instabilidade me parece não vai ser num horizonte próximo e, portanto, apesar desta dificuldade e de serem conflitos com geopolítica complexa, com interesses de âmbito global muito densificados, eu diria que continua a ser e deve continuar a ser uma ambição da União Europeia ao mais alto nível tentar que estes focos emissores e que as razões principais e as origens destes fluxos migratórios sejam atacados na base do seu problema para que se possa ter uma boa resolução. Aliás, a senhora van der Leyen disse recentemente na sua visita acompanhada do comissário Borrell a esta zona de conflito, deixou um alerta em que a União Europeia não é chantageável e, portanto, eu julgo que é importante manter uma posição firme em relação a estas ameaças, ao mesmo tempo que se encontram soluções. Em relação ao tema em concreto, há duas questões que me parecem centrais e que eu gostaria de fazer esta pergunta, neste caso ao representante do Serviço de Jesuítas para os Refugiados. As duas questões são, nós em dezembro vimos o Sr. Ministro da Administração Interna anunciar que no Orçamento de Estado para 2020, pela primeira vez, iria estar contemplada uma verba para financiamento das organizações não governamentais que em Portugal acolhem refugiados. A minha pergunta é muito simples e muito objetiva. O Sr. Ministro, aliás, particularizou que este financiamento chegaria por intermédio do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e a minha pergunta é muito simples. Nós estamos em abril e eu gostaria de saber se estas verbas de financiamento para que as organizações possam executar a sua missão, que é uma missão difícil já sem apoios, e portanto esses apoios são essenciais, mas dizia eu se essas transferidas para as organizações não governamentais e se já estão a fazer uso destas verbas. Para além disso, se acompanha essa transferência a apresentação de programas que operacionalizem a utilização destas verbas por parte dessas organizações. Uma segunda questão importante prende-se, de facto, com o problema de muitos dos refugiados utilizarem falsamente como plataforma giratória para outros destinos. Foi o caso, no exemplo que eu dei, do cônsul Aristides Sousa Mendes, em que claramente Portugal era uma porta para os Estados Unidos, maioritariamente, mas a questão que isso põe é, existe criado no âmbito do acolhimento ou no âmbito das instituições públicas, por exemplo, um balcão único para atendimento do refugiado e que se permita perceber com rigor as necessidades, a tipologia de cada um que são diferentes e poder adequar as respostas para que, de facto, haja integração. Porque, grande parte do problema dos refugiados, do meu ponto de vista, tem muito a ver com a sua integração. Se fizerem uma boa integração, naturalmente que há todo um movimento da sociedade no global de crescendo interesse, de crescendo carinho e serão pessoas que se integram na sociedade multicultural que Portugal tem por tradição ser. Portanto, são essas duas questões. A primeira, se o financiamento que foi anunciado das organizações, e a segunda é esta, existe um balcão, existe digamos, um ponto focal que acompanhe toda esta problemática. Muito obrigado.